No capítulo 19 de Gênesis, testemunhamos um dos eventos mais dramáticos e impactantes da Bíblia. Veremos como os mensageiros de Deus chegam à cidade de Sodoma e encontram Ló, o sobrinho de Abraão. Este capítulo revela de forma poderosa a justiça e a misericórdia de Deus operando simultaneamente. A destruição inevitável de uma cidade mergulhada na corrupção e, ao mesmo tempo, o resgate milagroso de uma família que, apesar de suas falhas, ainda mantinha um senso de retidão. Prepare-se para uma jornada que explora as profundas consequências de nossas escolhas e a fidelidade inabalável de Deus para com os seus. A história começa ao entardecer, um momento simbólico que antecede a escuridão, tanto literal quanto moral. Dois anjos, com a aparência de homens nobres, chegam aos portões de Sodoma. Ló, que estava sentado ali, os vê e, com um discernimento espiritual notável, reconhece que não eram viajantes comuns. Imediatamente ele se curva e insiste para que passem a noite em segurança em sua casa, longe da perversidade que dominava as ruas. Seu gesto de hospitalidade era um ato de fé em um ambiente hostil. No entanto, a corrupção de Sodoma não demora a se manifestar. Antes que pudessem se deitar, os homens da cidade, de todas as idades e de todos os cantos, cercam a casa de Ló. A multidão, em um frenesi depravado, exige que ele entregue seus convidados. Eles não queriam oferecer boas-vindas, queriam violar a santidade daqueles visitantes. A cena é chocante e revela o abismo moral no qual a cidade havia caído, onde a hospitalidade era desprezada e a violência era a norma. Desesperado para proteger seus hóspedes, Ló sai e tenta argumentar com a multidão enlouquecida. Sua tentativa de negociação, embora bem intencionada, mostra o quão impotente ele era diante daquela maldade avassaladora. É nesse momento que o poder divino intervém de forma decisiva. Os anjos puxam Ló para dentro de casa, fecham a porta e ferem os homens lá fora com uma cegueira súbita. Em um instante, aqueles que batiam na porta com fúria, agora tateavam em confusão, incapazes de encontrar a entrada. A luz celestial revelou a escuridão deles e protegeu o justo. Com a ameaça externa neutralizada, a urgência da missão dos anjos é revelada a Ló. Eles não estavam ali apenas para uma visita. Eram arautos do juízo divino. "Você tem mais alguém aqui?" perguntam. Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente. "Tire-os desta cidade, pois estamos prestes a destruí-la." O clamor contra seu povo chegou aos céus, e o Senhor nos enviou para executar a sentença. A advertência era clara e definitiva. A destruição não era uma possibilidade, era uma certeza iminente. Ló corre para avisar seus futuros genros, mas eles zombam dele, tratando o aviso apocalíptico como uma piada. A incredulidade deles selou seu destino. Ao amanhecer, a paciência dos anjos se esgota. Vendo que Ló ainda hesitava, talvez apegado à sua casa, aos seus bens, ou simplesmente paralisado pelo medo, os anjos agem com uma misericórdia firme. Eles agarram Ló, sua esposa e suas 2 filhas pela mão e os arrastam para fora da cidade condenada. O texto diz que isso aconteceu porque o Senhor teve misericórdia dele. Já fora dos muros de Sodoma, a ordem final é dada com uma intensidade que ecoa através dos séculos. Fuja por sua vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será destruído. Era uma corrida contra o tempo, uma fuga da aniquilação total, onde a obediência era a única chave para a sobrevivência. No exato momento em que o sol despontava no horizonte, trazendo um novo dia, o juízo de Deus desceu dos céus. Não foi uma tempestade comum. O Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. A destruição foi absoluta e instantânea. As cidades, toda a planície, todos os seus habitantes e até mesmo a vegetação foram completamente consumidos por um inferno ardente. O cenário era apocalíptico, uma demonstração terrível do preço da rebelião contínua contra Deus.
Ló e suas filhas corriam desesperadamente em direção à pequena cidade de Zoar, que havia sido poupada a seu pedido. Mas em um momento trágico de desobediência e saudade do passado, a esposa de Ló quebra a única regra que lhes foi imposta. Ela olha para trás. Talvez por curiosidade, talvez por apego à vida que deixava para trás, ou talvez por dúvida. No instante em que seu rosto se virou para a cidade em chamas, ela se transformou em uma estátua de sal, uma figura solitária e silenciosa no deserto. Um monumento eterno que nos lembra que a hesitação entre a salvação e o mundo condenado pode ter um custo fatal. A obediência parcial não é obediência. Após a catástrofe, Ló, temendo ficar em Zoar, leva suas 2 filhas para se refugiarem em uma caverna nas montanhas. O trauma, o isolamento e o medo os levaram a um lugar sombrio, não apenas fisicamente, mas também moralmente. Suas filhas, acreditando que eram as únicas sobreviventes na terra e desesperadas para preservar a linhagem de seu pai, tomam uma decisão equivocada e profundamente perturbadora. Elas embebedam Ló e, em 2 noites consecutivas, deitam-se com ele. Desse ato desesperado nasceram 2 filhos, Moabe e Ben-Ami. Eles se tornaram os patriarcas dos povos moabitas e amonitas, nações que, ao longo da história de Israel, seriam frequentemente adversárias do povo de Deus. Essa parte da história nos mostra que, mesmo após sermos resgatados do juízo, as cicatrizes do trauma e as más escolhas podem continuar a gerar consequências dolorosas por gerações. Contudo, mesmo nesse ato falho, vemos um vislumbre da soberania de Deus, que de forma misteriosa, permite que a vida continue e que a história humana avance, ainda que por caminhos tortuosos. Ao final deste capítulo intenso, a Bíblia nos dá uma pista crucial sobre o motivo do resgate de Ló. O texto diz que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. A salvação de Ló não se devia apenas à sua própria retidão, que era imperfeita, mas ao amor e à aliança que Deus tinha com seu tio, Abraão. A intercessão do justo tem um poder imenso. Gênesis 19 é uma história onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram de forma espetacular. Nos ensina que as nossas escolhas têm consequências eternas e que a corrupção, quando atinge seu ápice, inevitavelmente atrai o juízo. Mas, acima de tudo, nos mostra um Deus que, mesmo em sua santidade e justiça, é rico em misericórdia. Ele ouve o clamor dos justos, provê um caminho de escape e nunca se esquece daqueles que, mesmo em meio a um mundo perdido, tentam andar em seus caminhos. A destruição de Sodoma é um aviso solene, mas o resgate de Ló é uma promessa de esperança. Obrigado por assistir a este estudo aprofundado de Gênesis 19. Que a graça do Senhor esteja com você.